Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thais Gomes, vou iniciando mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre Michelangelo, né? Falar sobre Michelangelo é muito importante, né? Porque Michelangelo, para mim, né, ele não é só um escultor, né? Michelangelo, né, eu gosto de falar das esculturas de Michelangelo porque Michelangelo ele colocou uma coisa muito excepcional nas esculturas, né? Que é a filosofia de Platão, não de Platão, enfim. E o que acontece, né? Quando a gente vê as esculturas de Michelangelo, né, e vê que ele coloca filosofia, eu acho que quando a gente fala de Michelangelo, por mais que, enfim, ele seja um escultor, um pintor maravilhoso, né? A gente vê isso na Capela Sistina, né? Ele pintou Gênesis na Capela Sistina, mas o que acontece? Eu acho que quando a gente fala, eu acho que de escultura, né? Eu acho que Michelangelo ele se sai muito melhor, né? Inclusive até ele, né? Sabia disso, né? Que quando a gente fala de escultura, né? Ele mesmo sabe que, enfim, ele era o melhor no ramo que ele fazia, né? E quando a gente fala de Michelangelo, né? Quando a gente estuda Michelangelo, né? Principalmente nas obras de Michelangelo, é fenomenal, é incrível, porque querendo ou não, né? Ele deixa, né, desenhado nos mármores, né? Mas eu acho que mais fenomenal. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal, inclusive, né, falando sobre filosofia, né? Eu falei de Aristóteles, né? Que Aristóteles ele tem uma forma de ver o mundo e Platão ele tem duas formas de ver o mundo, né? Enfim, e Michelangelo ele usa essa forma de, inclusive, né? Eu ainda não fiz um vídeo, né, falando sobre o mundo de Sofia, que no mundo de Sofia, né, é aquele filme assim clássico, né? Que enfim introduz a gente no mundo da filosofia. Né? Eles também falam sobre isso, né? Sobre essa filosofia de Platão, né? Dele enxergar, dele primeiro ver a imagem no mármore, né? O mármore assim fechado, né? E ele vê a imagem, né? Ele esculpe a imagem, né? Ele encontra a imagem, né? Ele vai de encontro ao ser que está dentro do mármore, né? Enfim, e ele traz isso com a filosofia de Platão, né? E é isso que eu acho fenomenal em Michelangelo, né? Que é trazer esse lado dele, né? Esse lado poético dele, né? Por mais que, enfim, ele é fenomenal também em pintura, né? Como eu já falei, ele pintou Capela Sistina, né? A gente tem um Gênesis. Não tem como também falar de arte, né? Sem falar sobre, enfim, religião, né? Querendo ou não, religião tá em arte e arte tá em religião. Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, né, no canal, que quando a gente fala sobre arte, a gente vai falar sobre religião. São duas coisas que estão, assim, uma interligada com a outra. Então não tem como a gente falar sobre, enfim, eu falar sobre Michelangelo, né? Isso é um exemplo clássico, né? Eu quero deixar aqui bem explícito para vocês, né? Que é um exemplo clássico. Não tem como a gente falar sobre arte sem falar sobre, enfim, sem falar sobre religião, né? Inclusive eu tenho um outro vídeo, né, que fala sobre Anastácia, que é um vídeo que fala sobre moda, né? E eu vou introduzir essa questão de arte, né? Mas aí o que acontece? Vão ser três coisas, né? Vão ser uma vai ser arte, moda e religião, porque não tem como eu falar de arte sem citar religião, né? E eu vou começar falando sobre o estilo barroco, né? O estilo barroco, a gente vê aquelas coisas. Eu vou falar sobre o estilo barroco, porque querendo ou não, a gente tem essa onda de influências indo para Paris, né? Postando várias fotos, né? Nos monumentos, né? Monumentos barrocos. Então isso se introduz à arte de uma certa forma, né? Mas também se introduz a religião. Enfim, mas é só pra gente entender que não tem como a gente falar de arte sem falar sobre religião, né? Não tem como eu falar de Michelangelo sem falar, enfim, das peças envolvidas à arte, né? Só pra gente ter ideia, a primeira peça completa de Michelangelo foi Pietà, né? Maravilhosa, né? Enfim, e tá ligada à religião. A gente tem o Gênesis, tá ligado à religião. A gente tem, enfim, Davi, tá ligado à religião. A gente tem basicamente todos os grandes artistas. Tem Leonardo da Vinci com as Mona Lisas, enfim, tá ligado à religião. A gente fala sobre igrejas, né? A gente vai ver, enfim, museus, tá ligado à religião. A gente vai falar sobre política, tá ligado à religião, ou seja, tudo tá ligado à religião, né? Então, assim, por mais que eu tenha falado de Spinoza, né? Eu falei sobre Spinoza, mas querendo ou não também tá ligado à religião, filosofia, tudo tá ligado à religião, né? Só pra gente ter uma ideia, né? Como é que a religião, ela, enfim, ela se entrelaçou a tudo, né? E vamos lá, né? Falando sobre Michelangelo, né? Eu falei sobre Pietà, maravilhoso, Pietà de Michelangelo, não tem como, né? Eu acho que, enfim, foi a única obra, inclusive, assinada pelo próprio Michelangelo, né? Que, enfim, maravilhosa, Pietà, né? A gente vê as curvas.
Gente, eu gosto muito do Davi de Michelangelo, tá? Eu acho que, assim, é uma filosofia, como, enfim, né, como já se dá pra ver, né, como se dá pra ver, né, meu pai tá tomando banho, enfim, como se dá pra ver, né, agora eu até perdi a linha, enfim, como se dá pra ver, né, pela personalidade que eu tenho no canal, né, Michelangelo e todos os outros, né, eu já falei sobre Napoleão, Alexandre o Grande, né, e falar sobre Davi, a escultura de Davi, pra mim é importantíssimo, né, eu acho que, como eu já falei no canal, o intuito de eu abrir o canal é falar pra vocês sobre essa coisa de se inspirar em pessoas que já existiram. Quando eu abri o meu canal no YouTube, né, a intenção é essa, não é outra intenção a não ser essa. É a gente se inspirar em pessoas que fizeram a diferença. E, enfim, eu também tenho uma nova pessoa que entrou na minha lista, tá? De pessoas que dá pra se inspirar maravilhosamente, né? Que é Elon Musk. Enfim, ele se tornou o primeiro trilionário da história, por mais que muitas pessoas falem negativo, né? Isso é um assunto do momento, mas é um assunto que eu tô muito interessada, né? Ele se tornou o primeiro trilionário, né? E olha que eu tô falando de Michelangelo, mas é porque, assim, uma coisa se entrelaça com a outra, né? São muitos conteúdos, muitas coisas, enfim. E é como falar de moda, né? Eu vou falar sobre barroco, mas, assim, fala sobre religião, fala sobre, enfim... e fala sobre moda, né? Não dá pra acreditar como é que você inclui um estilo barroco na moda. É só você ver os modelos, as influencers, né? Enfim, passeando em Paris, né? Tirando fotos belas, né? Em monumentos barrocos, né? Enfim. E entrei mais um na lista, tá? Mais um na lista de pessoas que dá pra se inspirar muito, que é Elon Musk. Mas isso aí é um outro debate, né? Porque querendo ou não, a gente vai ter que deixar esfriar um pouco, porque como ele se tornou